Olá, gente, meu nome é Daniela e hoje nós vamos aprender vozes do verbo. O que é voz do verbo? A voz verbal indica se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação expressa pelo verbo. Existem 3 vozes do verbo: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Voz ativa. O verbo está na voz ativa quando o sujeito gramatical é o agente da ação, ou seja, quando o sujeito pratica a ação verbal. Exemplo de voz ativa. Eu escrevo a carta. Eu é o sujeito agente, porque quem faz a ação. Escrevo é a ação. A carta é o objeto paciente, quem sofre a ação. A estrutura da voz ativa pode ser representada por sujeito agente, mais verbo, mais complemento verbal. Outro exemplo. Tu visitastes a prima. Tu é o sujeito agente, porque é quem faz a ação. Visitastes é a ação. A prima é o objeto paciente, quem sofre a ação. A estrutura é representada da mesma forma da outra. Sujeito agente, mais verbo, mais complemento verbal. Voz passiva. Quando o sujeito é paciente, é recebendo a ação expressa pelo verbo. A voz passiva pode ser formada por 2 processos: analítico e sintético. Observação. A passiva é formada com um dos verbos ser, estar, ficar, seguido de particípio. Primeiro exemplo. Os jogadores eram aplaudidos pela multidão. Os jogadores é o sujeito paciente, porque é quem sofre a ação. Qual é a ação? Eram aplaudidos. Aplaudidos por quem? Pela multidão, que é o agente da passiva, quem faz a ação. Constrói-se da seguinte maneira: sujeito paciente, mais verbo, mais agente da passiva. Outro exemplo. A carta é escrita por mim. A carta é o sujeito paciente, é porque quem sofre a ação. A ação é escrita. É escrita por quem? Por mim, agente da passiva, quem faz a ação. Constrói-se da seguinte maneira: sujeito paciente, mais verbo, mais agente da passiva. Primeiro processo. Voz passiva analítica. É formada com auxílio de um verbo auxiliar conjugado e seguido de um verbo transitivo direto ou indireto no particípio. Exemplo. Lindas melodias foram cantadas pelo coral. Lindas melodias é o sujeito paciente, é quem sofre a ação. Foram cantadas é o verbo ser mais o particípio. Foram é o verbo ser, cantadas é o particípio. Pelo coral, que é o agente da passiva, quem faz a ação. Constrói da seguinte maneira: sujeito paciente, mais verbo ser, mais verbo particípio, mais preposição, mais agente da passiva. Outro exemplo. Esta questão foi anulada pelo professor. Esta questão é o sujeito paciente, quem sofre a ação. Foi anulada, verbo ser mais o particípio. Pelo professor, agente da passiva. Constrói da seguinte maneira: sujeito paciente, mais verbo ser, mais verbo particípio, mais preposição, mais agente da passiva. Segundo processo é a voz passiva sintética. É formada com o verbo transitivo direto ou indireto na terceira pessoa do singular ou do plural, mais o pronome apassivador se. Exemplo de voz passiva sintética. Cantaram-se lindas melodias. Cantaram-se é passiva sintética, que é o verbo cantar, que está flexionado, mais o pronome apassivador se. Lindas melodias é o sujeito paciente, pois quem sofre a ação. Constrói-se da seguinte maneira: verbo mais se, pronome apassivador, mais sujeito paciente. Outro exemplo. Anulou-se esta questão. Anulou-se é passiva sintética, porque é o verbo que está flexionado, mais o pronome apassivador se. Esta questão é o sujeito paciente, quem sofre a ação. Voz reflexiva. Quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Isto é, pratica e recebe a ação simultaneamente. Nesse caso, o verbo é sempre acompanhado de pronome oblíquo da mesma pessoa do sujeito, a que ele se refere.
Exemplo, a garota penteou-se diante do espelho. A garota é o sujeito paciente, é agente. Por quê? Porque ela faz ação e ela também pratica ação. Óbvio, ela faz ação e sofre ação. Ou seja, a garota penteou ela mesma. A estrutura pode ser representada por sujeito mais verbo mais ser mais complemento verbal. Outro exemplo, o menino feriu-se com a enxada. O menino é o sujeito paciente, é agente, porque ele sofre e ele pratica ação. Ou seja, o menino feriu-se a si próprio. A estrutura pode ser representada por sujeito mais verbo mais ser mais o complemento verbal. Vamos ver a frase a ler. Sujeito é o menino, o verbo é feriu, que está flexionado, mais o ser, feriu-se, mais o complemento verbal, com a enxada. Exercícios. Exercício 1. Indique a opção em que ocorre a voz reflexiva. A. Come-se bem neste restaurante. B. Precisa-se de carpinteiros. C. O prisioneiro conseguiu desvencilhar-se das cordas. D. Ouviu-se um grande estrondo lá para as bandas da mata. E. Quem não chora não ama. Vamos lembrar, a voz reflexiva é quem sofre e quem pratica ação simultaneamente. Vamos ver a correção. É letra C, pois a voz reflexiva é quando o sujeito, que é o prisioneiro na frase, é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe ação simultaneamente. Exercício 2. Relacione cada frase com a enumeração correspondente à voz do verbo. A número 1 é ativa, a número 2 é passiva sintética, a número 3 é passiva analítica e a 4 é reflexiva. Vamos ler as frases. Carlos saiu à pressa, os garçons entrechocavam-se no salão, casas eram vendidas a preço de banana, a terra cobre os erros médicos, à saída do restaurante nos vimos, formou-se uma gritaria. Carlos saiu à pressa, é a número 1, voz ativa, porque o sujeito é agente. Os garçons entrechocavam-se no salão, é a número 4, reflexiva, porque eles praticavam ação e eles recebiam ação. 3. Casas eram vendidas a preço de banana, é a 3, como eu disse, que é passiva analítica. A terra cobre os erros médicos, que é a número 1, voz ativa. A 4, a saída do restaurante nos vimos, é a número 4. Formou-se uma gritaria, é a 2, passiva sintética. Próximo exercício. Transforme a voz ativa em passiva, utilizando as palavras que, na sua opinião, seja mais adequada. A. Os ladrões invadiram ou destruíram a cidade. B. Pedro feriu e machucou o cachorro. E. Alice buscou ou deixou as crianças. D. Cortaram ou alisaram o cabelo da criança. E. Carlos plantou ou arrancou uma rosa. Vamos ver a correção. A cidade foi invadida pelos ladrões ou a cidade foi destruída pelos ladrões. B. O cachorro foi ferido por Pedro ou o cachorro foi machucado por Pedro. C. As crianças foram buscadas por Alice ou as crianças foram deixadas por Alice. D. O cabelo da criança foi cortado ou o cabelo da criança foi alisado. E. Uma rosa foi plantada por Carlos ou uma rosa foi arrancada por Carlos. Próximo exercício. Observe as imagens e forme frase com as formas das vozes verbais, de acordo com as ações das imagens, e especifique qual a voz do verbo da sua frase. Essas são as imagens. A correção é assim. A menina brinca com a amiga, voz ativa. B. A bicicleta era pedalada pela menina, voz passiva analítica. C. O violão era tocado pelo homem, voz passiva. D. A menina olhou-se no espelho, voz reflexiva. E. Liam-se os livros, voz passiva sintética. Essas eram as possibilidades daquelas imagens. Vamos para o próximo exercício. Escreva frases do que você faz em sua rotina. Essa é uma resposta pessoal.
Então, cada uma fará a sua resposta. Tchau, gente. Isso foi o que nós aprendemos de vozes do verbo. Até a próxima.